Mas assim, qual a lição mais importante que o Trinks ensinou para vocês durante todo esse tempo? Posso falar que eu tô ansiosa? Fala, bota para Tô fora, vai. nervosa. Eu tô ansiosa, gente. Processo. Ter um processo bem definido. Se não, tudo que a gente falou aqui vira só uma sopa e aí fica tudo misturado. E aí você não consegue nem identificar quando algo não tá indo como você esperava, porque é a vida, né? Infelizmente. Você não consegue descobrir aonde tá, onde você precisa corrigir, porque você não tem um processo dentro daquilo que você faz, né? E às vezes parece muito bobo, né? Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto das coisas escritas. Júlia me odeia. Eu gosto de ter o visual para me apoiar, então eu preciso entender onde começa e onde termina aquilo. Então, por exemplo, se a gente não tem. O óbvio precisa ser dito, né? O processo mapeado garante que esse óbvio esteja escrito. Então, pode parecer óbvio, por exemplo, oferecer uma água e um café para o cliente, né? Seria o básico, a gente oferece para alguém que chega na nossa casa. Mas, como eu disse lá atrás, né? A gente está convivendo com pessoas que estão vindo de universos diferentes do que os nossos. Então, talvez o que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro. E ter um processo. Na verdade, a grande diferença que eu acredito de como que o trem saiu de... Tá, beleza, se a gente tem essa questão do o cliente é a nossa razão, né? A gente vive para eles. O que a gente fez de diferente, então, de 10 anos atrás para o que a gente faz hoje? Processo. Olhar o processo, entender a jornada, entender quem é o nosso cliente, qual é o comportamento dele, da onde ele vem, para onde ele está indo, o que ele tem de expectativa, transformar isso em um processo de fato, conseguir entender. Vou falar para vocês, minha mãe teve uma experiência num salão recente, que esse eu não vou falar o nome, obviamente, mas que ela chegou em casa comentando que ela fez o procedimento, né, era uma hidratação, algo do tipo, era um tratamento, e ela tem alguns fios brancos nascendo, e ela tava na cabeça dela de tipo, poxa, queria pintar e tudo mais e tal. Só que ela só lembrou de falar isso quando o procedimento já estava no final. E aí a profissional que atendeu ela falou, né, para profissional e tudo mais, e ela a profissional chamou a colorista do salão e tal, a colorista falou, realmente hoje, Fábio, não vai ter como, porque você acabou de fazer o tratamento, se você pintar o cabelo agora, você vai tirar o tratamento, e aí não vai fazer sentido, então você vai ter que voltar de uma próxima vez. Não, provavelmente, gente, assim, eu não queria contar, não vou falar que é o salão, mas provavelmente minha mãe não vai voltar, porque eu conheço ela. A probabilidade dela voltar é muito difícil. E eles poderiam ter resolvido essa questão e ela realmente voltar se no momento em que a profissional estava começando o tratamento dela, ela tivesse mencionado o trabalho da colorista e tivesse oferecido esse serviço para ela. O fato delas não... do atendimento, que às vezes é uma coisa muito boba, né? Desse atendimento, não ter se preocupado em olhar para aquela cliente, entender de onde ela vem, para onde ela está indo, qual é a jornada dela dentro daquilo, fez com que eles perdessem uma cliente de bobeira. Não é um salão muito barato, o ticket médio seria muito bom, e eles acabaram perdendo e provavelmente ela não vai voltar lá, porque o tratamento que ela fez e o atendimento que ela teve, ela de fato pode ter em qualquer lugar. E é o diferenciado que faz a gente escolher ficar ali, né? Então, eu quis dar esse exemplo porque às vezes a gente pensa que jornada tem que ser algo muito grande, né? Tipo, mapear a jornada, o processo tem que ser tipo, não, vocês estão falando de uma empresa com mais de 100 funcionários, aí faz sentido. Eu e minha prima que trabalham comigo. Cara, você precisa ter um processo e mapear qual é a jornada daquela sua cliente. Ela é a dona de casa, ela é a profissional que você fica no centro da cidade, você atende a galera que passa por ali, mas mora longe. Tudo isso vai diferenciar em como você vai atender ela, que tipo de serviço que você vai oferecer, como você vai se comunicar com ela, a periodicidade disso, o horário que você vai se comunicar com ela. Tudo isso faz muita diferença. Se a gente não tiver isso mapeado, acabou, a gente é só mais uma multidão.